Então, vamos dar início à nossa atividade da noite. Eu vou pedir a Denise para fazer a prece para nós. Denise, por gentileza. Então, vamos acalmar nossos pensamentos. Quem quiser fechar os olhos, pensar em Jesus, acalmar a respiração, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, um momento de aprendizagem entre amigos, e pedir que Jesus ilumine o Nelsinho, para que toda a sua fala chegue até nós, calando e acalmando nossos corações na caminhada com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, então, o estudo de hoje à noite é o Nelson que vai falar para nós sobre as bases da ápice, trazendo aí sua experiência, sua vivência, para contribuir com o desenvolvimento do nosso trabalho nessa área. Nelson, que Jesus te abençoe, a palavra é sua. Muito obrigado, Graça. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aí com essa proposta de aprendizado, que quando nós somos solicitados um estudo é muito bom para a gente. Quem ganha mais realmente é quem faz, sabe? Porque a gente dedicar, mesmo na correria do dia a dia, a gente sempre tira um tempo. Então nós vamos percebendo como estamos longe ainda de um conhecimento aprofundado, de uma coisa realmente, sabe? É devagar que a gente vai ampliando o nosso entendimento e a prática vai nos mostrando a verdade da teoria que já conhecemos. Então, tudo tem seu tempo, porque essa prática, gente, em momentos que a gente menos espera, nós somos levados a exercitar o que nós até então temos em teoria. Sabe? Eu tenho passado por uma experiência que só depois eu vejo assim, meu Deus, eu nunca tinha passado por isso. Será que eu fiz certo? E começa a raciocinar dentro do que nós já estudamos, do que nós já falamos tanto para os outros. Mas e quando chega a nossa hora? Então nós vamos ver, antes de mais nada, nós estamos em uma casa espírita. Vamos trabalhar em nome do Centro Espírita. Então, o primeiro ponto que nós precisamos de conhecer, qual que é o objetivo da Casa Espírita? Qual que é a proposta de Kardec da Casa Espírita? Nós sabemos que ele tem como objetivo acolher, consolar, esclarecer e orientar. Todos nós sabemos disso. E estamos trabalhando em nome da Casa Espírita. Como que nós estamos agindo com quem chega, principalmente? É coisa íntima, nós não temos que analisar o todo. Vamos analisar nós, como que eu estou agindo na Casa Espírita. Porque às vezes a gente fica observando o total funcionamento da Casa Espírita e esquecemos de fazer a nossa parte. Então isso é muito importante. Por quê? O que nos diz Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, em 1963? Eu já tinha 5 anos de idade, hein? Olha, a Casa Espírita deve ser uma instituição que represente os braços do Mestre, abertos e estendidos, a envolver todos os irmãos que ele, Jesus, nos encaminhar. Pois que o Centro Espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através dos seus trabalhadores. Olha o compromisso do trabalhador espírita. Olha, gente, vamos refletir sobre esse compromisso nosso, o que Bezerra nos traz. E lá no livro de atendimento espiritual no Centro Espírita, no capítulo 5, quando se fala da recepção, é que nos faz esse alerta. É a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas
podem encontrar Jesus através dos seus trabalhadores. Veja o nosso compromisso. Então, nós vamos ver que esse conceito da ápice, já sabemos que nós estamos na casa espírita. A assistência e promoção social espírita pertence ao centro espírita, que tem este objetivo de acolher. Em nome de Jesus, conforme Jesus nos recomendou. Então, o primeiro ponto, qual que é o conceito de ápice? Está lá no Orientação ao Centro Espírita, nessa nova edição. A assistência e promoção social espírita é a prática da caridade na abrangência definida pelo Espiritismo às pessoas e às famílias em vulnerabilidade e risco social detentoras de direitos e deveres, conjugando-se a ajuda material, o socorro espiritual e a orientação moral doutrinária, com vista à assistência e à promoção socioeconômica e espiritual. Não dá para quem chega à casa espírita já ser um acolhedor, já ir conversar com as pessoas que chegam. Requer conhecimento, requer estudo. Então nós vamos ver que a finalidade da ápice, nós precisamos saber o objetivo, a finalidade, oferecer a assistência e a promoção, assegurando suas características preventivas, beneficentes e promocionais, prestando auxílio espiritual, moral e material, além de orientar e encaminhar os beneficiários a se integrarem ao sistema de proteção social do Estado brasileiro. Eu preciso ou não preciso de conhecer a base da assistência social no meu município? O que funciona no meu município relativo à assistência social? O que o município oferece? Eu preciso conhecer para me saber orientar essa parte de direitos e onde ele deve buscar. Não tem como. Porque se a base é o acolhimento, eu preciso estar preparado para acolher. Eu preciso saber ouvir, mas saber orientar também. Promover a formação do homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, com vistas à construção de uma sociedade fraterna, beneficiada pelo bem que pratica. Beneficiada pelo bem que pratica. Então, qual é o objetivo da ápice? Acolher, escutar e orientar as pessoas e famílias em vulnerabilidade, aqueles que chegam à casa espírita, ou que por algum outro modo possam ser abrangidas pela ação comunitária desenvolvida pela instituição, ofertando o auxílio espiritual, moral e material, visando a sua promoção social, crescimento espiritual e cidadania. Ele é um cidadão de deveres, mas de direitos também. Atualmente, apesar de toda a divulgação dos direitos que as pessoas, desses benefícios que surgiram, que a pandemia também levou muitos que nunca tinham nem pensado em precisar de usar desses direitos. Nunca pediram e hoje estão usando o serviço público. Através desses benefícios que foram disponibilizados. Então, expandiu esses conhecimentos. Mas, além disso, o que nós precisamos? Proporcionar a todos os participantes da tarefa, beneficiários, frequentadores e trabalhadores voluntários do Centro Espírita, a oportunidade de praticar a caridade pela vivência do Evangelho à luz da doutrina espírita. E como que nós vamos proporcionar a esses participantes?
aos beneficiários, aos frequentadores, aos trabalhadores. Nós precisamos nos preparar. Nós que estamos na condição de coordenadores ou de trabalhadores mais antigos na casa, porque todos os trabalhadores da casa espírita, indiferente da área que ele atua, a ápice, esse trabalho de assistência e promoção social espírita, não tem uma equipe separada das outras. É uma área que tem necessidade de total integração com as demais áreas. Não tem como trabalharmos sozinhos. É muito importante essa aproximação, porque isso vai proporcionando essa oportunidade a todos para esse trabalho. Então, nós precisamos estar organizados. Hoje exige-se uma organização nas nossas atividades. Não é só chegar e fazer. As atividades da área da ápice devem ser realizadas sem imposições, de forma integrada com as demais áreas do centro espírita, com orientação e embasamento doutrinário e assistência espiritual, de modo que possa construir-se em um dos meios para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da doutrina espírita. Libertação espiritual do homem. Nós não temos que impor nada a ninguém. Hoje eu ouvi uma palestra, estava fazendo umas pesquisas para a minha preparação, eu ouvi uma palestra, gente, de um assistente social com bastante tempo de doutrina espírita, falar algo que eu não queria ter ouvido. Que na casa espírita, nos trabalhos assistenciais, nós não temos que falar de espiritismo. Trabalho de assistência e promoção social espírita, realizado em uma casa espírita, onde a pessoa vai até o centro espírita buscar recursos, ele não vai saber onde ele está, ele não vai conhecer o local em que ele está. É uma negligência muito grande nossa se nós não fizermos isto. Nós não vamos impor a ninguém. Vamos ouvi-lo, por isso que essa abertura dos grupos de estudo, do bate-papo, desse encontro fraterno, de ouvir as pessoas, um grupo de estudo onde todos têm condição de falar, de expor seu ponto de vista, sem nenhuma imposição. E a gente ouviu um espírita, com longa experiência, como ele disse, falar algo desse jeito. E já ouvimos outras vezes, de outras pessoas, porém, na atualidade, essas mesmas pessoas já retificaram o que foi falado antes. Se eu estou em uma casa espírita, eu preciso saber o que é o espiritismo. Hoje tem muitas igrejas que fazem trabalhos assistenciais. E todas elas pregam o evangelho. A não ser que seja um trabalho em parceria com o poder público. Você monta uma creche, você monta um lar de idosos, Aí nós assinamos um termo de compromisso da não religiosidade naquele ambiente. Não podemos fazer evangelização com as crianças da creche. É a lei. E precisamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Se nós assinamos um contrato, precisamos respeitá-lo e segui-lo. Ou então não vamos fazer. É o que está levando muitas instituições espíritas a entregarem estes trabalhos que é de compromisso do Estado. E mesmo assim, os lares de idosos, por exemplo, principalmente os vicentinos, eles continuam realizando suas missas nas instituições, os espíritas continuam fazendo seus cultos nas suas reuniões, com os internos que querem participar, sem nenhuma imposição. É respeito.
Então, nessa organização geral, nós precisamos de conhecer realmente o que nós vamos fazer. Não simplesmente pela emoção. Precisamos de ir na base, na proposta de Jesus, através do Evangelho, para a verdadeira caridade, onde ele traz o conceito de amor ao próximo como a maior virtude, como se pode notar nos seus ensinos. Há mais de 2000 anos, nós conhecemos a base da caridade. Lá em Mateus 7,12, diz assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Isso é muito profundo, gente. A gente lê, acha bonito, decora. Lucas 6,31. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Mateus 25, 31 a 46. O que é necessário para salvar-se? Tive fome, me deram de comer. Tive sede, me destes de beber. Senhor, mas quando foi que te vimos assim? Tudo que fizestes a um desses pequeninos, os mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Gente, há quanto tempo nós sabemos disso? O amor aos inimigos. Nós achamos isso uma fantasia. Mateus 5, 43 a 47, Lucas 6, 32 a 36, nos recomenda amar os inimigos. E como que a gente ama o inimigo? É tendo o mesmo sentimento que eu tenho por amigo? Não. É não lhe desejar mal. Nas primeiras oportunidades que tivermos, mostrar a outra face. Olha o exercício. Precisamos nos fortalecer para uma ação dessa, porque não é fácil. Se fosse fácil, nós já estaríamos fazendo há muito tempo. Agora, a base da ápice, a base da assistência, a base da caridade, nós conhecemos muito bem. Que é quando Jesus resume todas as leis e os profetas em 2 mandamentos. Quem de nós não conhece a parábola do bom samaritano, gente? E não é depois do Espiritismo, não, é antes do Espiritismo, nós já conhecíamos. É bonito. Nossa, não, mas Jesus falou muito bonito, ensinou aquele doutor, ele nem falou samaritano, porque ele não gostava do samaritano, mas ele entendeu. E nós? Entendemos? Então, todas essas bases do Evangelho, que ele nos apresenta como forma da caridade, ele nos apresenta na prática como exercitar o Evangelho do Cristo. Então, essa parábola do bom samaritano, que nós falamos tanto nela, não sei quantas vezes, nós já conseguimos praticar. No livro do Orientação à Ápice, no capítulo 5, tem uma análise muito interessante da parábola do bom samaritano. E não resume tudo, e não escreve tudo ainda. É muito profundo. Ela oferece pontos significativos para uma análise com vistas ao método de ação a ser adotado na assistência social espírita. É muito claro. Capítulo 5 do nossa Orientação ao Ápice. E vem lá um homem. Por que um homem que descia de Jerusalém para Jericó? Um homem, não tem definição. É um ser humano, é uma pessoa. Caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de feridas e foram embora, deixando semi-morto. Ou seja, um homem que deveria estar bem na sua viagem, no seu roteiro,
se tornou necessitado, nos mostrando que qualquer um de nós podemos ser um necessitado amanhã, ou hoje mesmo. Olha a amplitude. Não podemos ignorar o caído. Eles despojaram, cobriram de feridas, deixaram ele semi-morto. Um levita, tendo observado, passou adiante. O sacerdote, que passou inclusive primeiro, o ignorou também, passou adiante. E o samaritano, que era tido como homem de má vida, herege, aproximou-se dele. E o que ele fez? Primeiro ele foi tocado de sentimento. Então, quando chega alguém na casa espírita, que nós vamos acolher, que nós vamos sentar para conversar, nós precisamos de estar preparado. Olhar para essa pessoa com o coração aberto, concentrado em Jesus, para nos inspirar, para nos ajudar naquele momento a amparar aquele irmão. Porque o samaritano, impulsionado pelo sentimento de solidariedade, ele foi impulsionado, ele tinha um sentimento pelo outro, o atendeu. Primeiro com o que ele tinha. Ele aproximou, conheceu as necessidades e deu o que ele tinha. O que nós precisamos fazer na casa espírita? O que nós podemos atender àquele que chegou agora? Ele precisa de algo material? O que nós tivermos, nós podemos oferecer. Mas é só isso? Vamos ouvi-lo, vamos oferecer o que temos. Tudo bem? É aguardá-lo no próximo dia? Quando Jesus questiona o doutor da lei, quem que foi o próximo dele? Porque ele falou, o samaritano deu o que ele tinha, o colocou em seu cavalo, levou para a estrebaria e recomendou ao hospedeiro para que ele atendesse em tudo que ele precisasse. Ele tomar consciência, dialogar com ele, conhecer, ver o que realmente ele precisava. Porque na volta, ou seja, olha, ele ia acompanhar esse assistido, esse socorrido por ele. Ele não deu simplesmente o que ele tinha e deixou lá na hospedaria, não. Ele se comprometeu com ele. Aí, quando o doutor da lei, Jesus pergunta quem foi o próximo, e o doutor da lei confirma, foi o samaritano? Não, ele não falou samaritano. Ele falou aquele que teve compaixão com ele. Acho que nem pronunciar samaritano eles gostavam. Mas o exemplo foi tão forte. E ele estava envolvido de uma forma tão profunda com os ensinamentos de Jesus, que ele aceitou que o samaritano era o modelo. O que Jesus disse? Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Fazer o quê? Observar, aproximar-se, utilizar os recursos necessários à assistência imediata que tem em mãos, acompanhar, tornar-se responsável pelo outro. Tudo que dependeres a mais, eu te pagarei ao regressar, diz o bom samaritano, confirmando seu compromisso de pleno atendimento às necessidades daquele homem que foi encontrado caído. É muito claro o que Jesus ensina. A nossa percepção, a nossa capacidade de entendimento é que realmente ainda não nos leva à prática legítima. Então, os espíritos superiores, por meio de São Vicente de Paulo, alertam-nos. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão
pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 12, esta orientação de São Vicente. Sede bons, amparai vossos irmãos. E é o que ele deu exemplo aqui na Terra, quando aqui esteve. Este método de ação da assistência social espírita desdobra-se conforme observa Cheveros no capítulo 16, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a sua esmola. Olha a importância do aproximar. Quando alguém chega à casa espírita, lhe pedindo socorro, você vai atendê-la no que ela está precisando com aquilo que você tem. Não é o que eu disse antes? O que o Evangelho é claro? Mas não vamos ficar aí. Vamos aproximar, vamos conhecer. Porque muitas vezes os teus conselhos, o teu diálogo, a tua atenção a esta pessoa é o que ela mais precisa. O que ela mais precisa. Então, já acabou aquela época de nem termos uma recepção na casa espírita nos dias do trabalho assistencial. Precisamos acolher quem chega. Não temos mais espaço para a esmola. E, às vezes, nem é na casa espírita que nós encontramos essa demanda. Você conhece alguém numa rede social pedindo uma ajuda. Você tem um grupo, aí surge alguém lá, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou com 3 filhos, eu tenho um que é autista, e aí começa a descrever a situação da família. Numa rede social. Você está tendo acesso a essa pessoa, a informação dessa pessoa. Aí você vai no particular dela e fala assim, né? Passa uma mensagem, perguntando se você pode fazer uma visita. Ela te passa o endereço. Você convida mais 1 ou 2 companheiros e vá até essa pessoa. Vá na casa dela. Ao chegar, você vai conhecê-la. Você nem ainda falou de doutrina espírita com ela. Você aproximou. No diálogo, na sua apresentação, vocês começam o diálogo, você se identifica, fala da proposta do trabalho, se identifica como espírita e se coloca à disposição para ajudá-la. Aí ela te diz assim, a primeira vez que eu estou precisando de leite para os meus filhos. Eu estou nova na sua cidade. Meu marido está desempregado. Ele fez uma entrevista hoje numa empresa. Por isso que eu postei lá, porque eu não sabia o que fazer. Aí você dialoga com essa pessoa, o marido chega, você conversa com naturalidade, com atenção, deixa eles falarem. Tem condição que o marido abaixa a cabeça e chora. Porque ele nunca passou por aquele momento. 3 filhos dentro de casa, gente. Vocês já imaginaram o que é isso? E aí você leva o que eles precisam. Entrega esse material. Faz uma prece com essa família. Orienta-os a buscar
uma orientação espiritual, qualquer que seja a igreja que eles gostem de frequentar, e você ouve dessa pessoa assim: não, nós não frequentamos igreja nenhuma. Vocês já ouviram falar do Espiritismo? Eu já, mas eu não conheço. Se vocês quiserem conhecer, aqui no seu bairro tem uma casa espírita. Mas aqui do outro lado também tem uma Assembleia de Deus, ali tem uma igreja presbiteriana, ali tem... Já foi no CRAS? Fui lá a primeira vez, mas eles não me atenderam, eles acham que eu não preciso. Pelo local que eu moro, eles acham que eu não preciso. Me pediram 8 dias. Vocês vão percebendo o que é o aproximar? E essa pessoa, você deixa aquele material, deixa o seu contato, informações da sua casa espírita, informação da casa espírita mais próxima, e toda essa liberdade que você deixa a pessoa com essa proposta de equilíbrio na sua vida. E o marido naquela esperança de um emprego. Aquele que chorou na hora de ir embora, te abraça e agradece. Ô, gente, é muito nobre quando a gente consegue descer do cavalo, descer do nosso orgulho, da nossa vaidade e aproximar das pessoas. Então, a base da ápice é a busca do conhecimento. O conhecimento na sua íntegra. Como aplicar esse conhecimento que temos? Quem de nós aqui não temos conhecimento das bases doutrinárias? É buscar força. E não nos falta abrir o nosso coração e estar dispostos ao trabalho. Porque, naturalmente, nesta análise da parábola do bom samaritano, estão sendo destacados alguns aspectos considerados essenciais para o seu entendimento. O texto, entretanto, oferece ensejo a estudos mais amplos e aprofundados sobre o assunto. Fato que propiciará a compreensão cada vez mais consciente e completa dos princípios que norteiam o método de ação da assistência e promoção social espírita, ensejando sua operacionalização de acordo com as possibilidades e características dos centros espíritas. Não podemos ir além da nossa capacidade. Não podemos nos comprometer com o que nós ainda não damos conta. Na minha casa espírita, eu já tenho os trabalhadores preparados para atuação nessa área? Eu tenho 5 trabalhadores. O que nós podemos fazer? Mas fazer bem feito. Com embasamento doutrinário, jurídico. Não podemos fazer por fazer. Não podemos ir pela emoção. Então, gente, a base para o nosso trabalho bem feito é a prática do que já conhecemos. Na sua íntegra. Porque se nós não fizermos, se nós não exercitarmos o que nós já conhecemos, com tanta clareza que a doutrina espírita nos oferece há mais de 150 anos, que ficou aí subtendido por mais de 2000 anos. E a doutrina espírita vem nos abrir o entendimento a esta máxima do Cristo. E como estamos fazendo? E tem aquela parte do Evangelho que nos apresenta com muita clareza, que a gente sempre aborda, porque se nós não desenvolvermos
o descer do cavalo, o descer do nosso orgulho, da nossa vaidade, o que vai acontecer conosco? O que aconteceu com Saulo. É muito lógico. Saulo, com tanto conhecimento que ele tinha, mas radicalizou seu conhecimento. Ele não abria as portas para novos conhecimentos que chegam. O que chega novo, precisamos conhecer e analisar se procedem. Se nós não desenvolvermos esta nossa capacidade, nessa busca do conhecimento, e nos esforçarmos por praticar, nós vamos ser levados a ser derrubados. Ou eu desço, ou eu sou derrubado. E nesse tombo nós ficamos cegos. E Ananias foi então até Saulo e pôs suas mãos nele. E as escamas caíram dos olhos de Saulo e sua vista voltou. Atos 9, 17 a 18. Ananias o orientou. Levou a ele os conhecimentos que ele precisava. E não foi da noite pelo dia, não. Ele ficou um tempo. E a fidelidade que ele tinha a Moisés, diante da grandeza do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, de violento perseguidor a ardoroso apóstolo de Jesus. Mas precisou ser derrubado. Não vamos esperar ser derrubados. Vamos exercitar o que nós já conhecemos. Porque a caridade, gente, se é a base da nossa salvação, e segundo o apóstolo Paulo, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria? O que adianta eu encher a pessoa de cesta básica? Oh, meu Deus! E ainda, quantas casas espíritas ainda fazem essa prática? A gente ouve palestrante dizer que Emmanuel está ultrapassado. Oh, meu Deus! Mas nós, nesta proposta, dessa busca de conhecimento e a praticar o que estamos conhecendo, nosso compromisso é muito grande. E esse compromisso é maior com quem? Conosco mesmo. Como seremos cobrados ao chegarmos do lado de lá? Vamos abaixar a cabeça e ouvir. Então, a vivência da caridade, à luz do Espiritismo, reúne todos os elementos da promoção social. Mas seu olhar vai além, para ver o outro em sua condição de espírito perfectível e imortal, e não apenas em seu aspecto material, ético, moral e social. É a promoção do ser humano integral, numa perspectiva de sobrevivência e imortalidade. Capítulo 4 do Orientação à Ápice. É muito profundo, gente. Numa perspectiva de sobrevivência e imortalidade. Não estamos tratando daquela pessoa só para a sua condição física. Temos compromisso também com este espírito. E por mais simples que seja a nossa atividade, nós não temos noção da grandeza que é aproximar destas pessoas. Não importa quantas famílias, quantas pessoas estamos atendendo, é a qualidade deste atendimento.
a casa espírita que participa está passando por um momento de mudanças gerais, em todas as áreas. Impressionante. E o trabalho assistencial em parceria com o poder público que nós temos há 57 anos, que quando nos adequamos à legislação humana, a partir de 2009, fizemos as adequações, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de participar deste momento de implantação, de adequação à lei humana, às nossas atividades sociais. Por quê, gente? Eu pude acompanhar a transformação das nossas irmãs que são assistidas neste lar, com problema físico, intelectual e mental. Eu pude acompanhar a transformação delas através de profissionais contratados com dinheiro público que fizeram o que a lei manda, a lei dos homens manda, a legislação da área social exige, que nada mais é do que a base da assistência social espírita e promoção social, que é aproximar dessa pessoa. Esses profissionais passaram a fazer o que nós espíritas não conseguíamos, não fazíamos, ou não nos esforçávamos, ou não estávamos preparados, só tínhamos conhecimento. Ô, gente, é muito emocionante. Nós temos uma moradora e o problema mental dela, que a nossa casa não é de atendimento de problema mental, porque isso é da área da saúde, mas não existe comunidade terapêutica para esse fim na nossa região. A promotora, então, encaminha para a gente e nós vamos recebendo. E uma das mais graves que nós temos, que tem um histórico de arrepiar, que nós não sabemos onde mora um irmão, ninguém da família dela. E eu pude presenciar a sua transformação através da aproximação do profissional. Hoje, se vocês verem onde ela dorme, o quartinho dela, que gracinha que é, que eu já dei esse exemplo muitas vezes também, ela amanhecia todo dia naquele colchão que tinha que ser lavado. Não tinha nada em seu quarto a não ser uma cama de alvenaria e um colchão de napa. Hoje tem até uma penteadeira com espelho. E ela canta. Ela não se abre com ninguém, que ela fala o mínimo. Mas tem dia que ela canta o dia todo. Eu, para ser sincero, eu não consigo vê-la fazendo isso, eu não aguento. Na gratidão a Deus por esta oportunidade de ver o resultado da base da ápice, que é saber aproximar. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que diante de tudo isso, essa fundamentação legal no nosso Brasil deve considerar na sua prática as orientações contidas na legislação brasileira e na política nacional da assistência social, tanto com os instrumentos jurídicos públicos, quanto com os privados, quando couber, trabalhando em rede e em parceria. E essa legislação está atualizada no site da FEB. É só irmos lá.
A legislação está nos ajudando a aplicar a base da legítima caridade. Eu já falei isso muitas vezes também. Aquele que trabalha no CRAS, assistentes sociais que estão no nosso movimento espírita, alguns assustam quando ouvem a gente falar isso pela primeira vez. Porque o atendimento que eles fazem, quando chega pela primeira vez, é exatamente o que o samaritano fez com o caído. É buscar conhecer, é buscar aproximar. Então, diante dessas mudanças, o que nós precisamos de estimular na nossa casa espírita? E principalmente com os nossos jovens e os demais participantes a colaborar conosco na assistência e promoção social espírita, a fim que possam aliar o conhecimento doutrinário à prática da caridade. Não temos mais tempo, gente. Precisamos de estimular aquilo que nós demoramos tanto tempo para entendermos agora o que é promoção social espírita. Nas atividades de assistência, tanto as destinadas aos adultos em geral, como ao idoso, ao jovem e à criança, deve ser sempre buscada a atenção e a promoção integral da família, com vistas ao seu atendimento na situação de vulnerabilidade e risco social que se encontra. É que eu já disse a respeito das instituições que trabalham com creche. Lá na creche não podem evangelizar crianças, mas a casa espírita pode evangelizar através das famílias que aderirem ao trabalho de assistência e promoção social da casa espírita. Sem vínculo com a creche, é o trabalho à parte da casa espírita. Essas famílias da creche podem ser convidadas a participarem. E nós temos exemplos disso, que funciona. Muitas casas espíritas preferem entregar o trabalho para o órgão público, outras estão adequando a esta possibilidade. E nós temos uma mensagem no nossa orientação à ápice, que trata do pequeno estatuto do servidor da beneficência. Muito clara. Amar ardentemente a caridade. Colocar-se no lugar da criatura socorrida. Considerar a situação constrangedora das pessoas menos felizes. Amparar com discrição e gentileza. Encontrar tempo para ouvir os necessitados. Nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas. Abster-se de quaisquer exibições de superioridade. Usar a máxima paciência para que o necessitado se interesse pelo auxílio que se lhe ofereça. Jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria ou delinquência, buscando compreender fraternalmente as provações dos irmãos em sofrimento. Aceitar de boa vontade a execução de serviços aparentemente humildes, como sejam carregar pacote, transmitir recados, efetuar tarefas de limpeza ou auxiliar a higiene de um enfermo, sempre que o seu concurso pessoal seja necessário. Respeitar a dor alheia, seja ela qual for. Aceitar os hábitos e os pontos de vista das pessoas assistidas, sem tentar impor as próprias ideias. Tolerar com serenidade e sem revides quaisquer palavras de incompreensão ou de injúria que venha a receber, olvidar melindres pessoais, criar iniciativa para resolver os problemas de caráter urgente na obra assistencial,
evitar cochichos ou grupinhos para comentários de feição pejorativa. Estudar para ser útil. Não apenas verificar os males que encontre, mas verificar-lhes as causas que lhes faça supressão justa. Cultivar sistematicamente a bênção da oração. Admitir os necessitados, não somente na condição de pessoas que se candidatam a recolher os benefícios que lhes possamos prestar, mas também na qualidade de companheiros que nos fazem o favor de receber-nos assistência, promovendo e facilitando nossa aproximação do Cristo de Deus. O mais beneficiado somos nós quando conseguimos nos aproximar, quando conseguimos aplicar este estatuto que Emmanuel nos recomenda, que está no livro Fonte de Paz, no capítulo 16. Então, meus irmãos, é um grande compromisso que temos. E agora, vamos numa observação muito profunda. Porque nos diz Paulo Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Nós estamos pensando que o nosso compromisso é só quem chega na casa espírita, que o nosso compromisso é só com aquele que nos aborda na rede social, ou com aquele que encontramos no ponto de ônibus. Paulo nos abre os olhos que o nosso maior compromisso está entre as quatro paredes que habitamos. Nossa família é o exercício da paciência, da tolerância, da compreensão, de exercitarmos a aproximação. E a casa espírita é o laboratório para desenvolver em nós este sentimento, esta capacidade. Porque se eu não consigo ainda com os difíceis da minha família, eu exercito lá na casa espírita. Porque lá eu não posso mostrar quem eu sou na minha intimidade. Lá eu me esforço. Eu não posso agredir. Eu não posso falar alto. Eu vou exercitando a paciência. Vou exercitando o olhar nos olhos para com aquele familiar que chegar naquela condição de agressor, de incompreensão, eu respire fundo, elevo o meu pensamento a Deus e olho nos olhos. Meu irmão, é um desafio muito grande. Então, na pergunta 119 de O Consolador, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a dor do esforço próprio dentro da humildade e do amor. No ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. É muito nobre a oportunidade que estamos tendo.
A parábola dos trabalhadores da vinha, ela deve calar fundo aos espíritas, em razão do conhecimento que possuímos a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática do Evangelho, que é a base da transformação moral, é a prática da caridade. E no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, neste sentido, é sempre útil lembrar essas recomendações de um Espírito de verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há mais de 150 anos é chegada a hora. E nós, como estamos nesta hora? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos? Nos garantiu Paulo ao Timóteo 2,6. Somos o primeiro a gozar dos frutos. E aí, como não poderia deixar de ser, na remuneração espiritual, Emmanuel fala assim para nós: quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. O amor cobre uma multidão de pecados. Que nós venhamos com esse embasamento na nossa área de trabalho, que saibamos aplicar todo o conhecimento que temos para chegar nesse ponto de fazermos pelo amor, pelo prazer de fazer, com essa fidelidade às bases que Jesus nos apresentou e que a doutrina espírita vem abrir o nosso entendimento.
porque já estamos preparados. E urge o tempo, porque é chegado a hora. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, para que venhamos a dar conta do nosso compromisso. Muito obrigada a vocês. Que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Nossa, Nelson, estou sem palavras. Eu acho que sua apresentação foi envolvida assim, de uma energia muito agradável, né, da espiritualidade aí, muito boa, que realmente eu estou sem palavras. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Nelsinho? Vamos aproveitar o momento. Estou que nem você. Graças à palestra do Nelson, essas palavras lindas, desses ensinamentos maravilhosos que ele trouxe aí, mais umas 3 vezes, porque foi mágico. Você está abençoado hoje. Ele hoje está sob uma influência espiritual muito boa. Né? O graças a Deus. Ele está aí com ele. Um presente de sexta-feira, Nelson. Muito obrigado. Tá? Eu achei emocionante. Eu acho que ele realmente está inspirado, está acompanhado e acrescentou muito. Foi emocionante. Muito obrigada pela oportunidade do aprendizado de estar aqui com vocês. É um presente para o mês que inicia, cheia de ânimo. É isso aí. É isso mesmo. Rosana, pode falar. Boa noite, pessoal. Não tem muito o que falar, a gente já ouviu o Nelsinho em várias outras oportunidades, ele fala com propriedade, fala com conhecimento, fala como quem vive realmente o que ele fala, então assim, isso eu não tenho dúvida que ele está inspirado e está muito bem acompanhado, Nelsinho, e muito obrigada pela oportunidade da gente ouvir assim, com tanta propriedade, com tanta verdade o que você fala, muito obrigada mesmo, isso aí é uma inspiração para a gente, viu? Eu que agradeço a todos vocês, meus irmãos. Nossa, só tenho que agradecer. Nós é que agradecemos aqui, viu, Nelsinho, o aprendizado que você nos dá a oportunidade de ter participando desse momento com você. Muito obrigada mesmo. Mais alguma consideração? Eu estava aqui lembrando do que me aconteceu essa semana, e quando você fala promoção social espírita, quando você frisa o espírita alto, isso a gente tem que fazer sempre na nossa cabeça. Porque o que acontece, gente? Tem muita gente falando de Jesus, sim, tem muita gente falando do Evangelho, mas Kardec não fez lá, certo? Não preparou para a gente Evangelho segundo o Espiritismo? Para quê? É tudo Evangelho? É tudo a mesma coisa? Não, não é, gente. Esse Evangelho traz uma carga que fala sobre espíritos. Deixa claro isso. Então traz tudo sobre Jesus? Traz, mas traz a carga do espiritismo. E é muito importante. E só um exemplo aqui, né? Assim, tem um pai que estava conversando comigo essa semana e a filha dele está num psiquiatra, que é um psiquiatra muito bom, né? Muito temente a Deus, inclusive, católico ao extremo. E o psiquiatra, dentro do seu bom trabalho, falou desse jeito para o pai. Pai, não pode a sua filha estar com essas impressões de que está vendo fantasma embaixo da mesa, que tem alguém vigiando ela. Então nós vamos dar um remédio para ela, mas tira essas coisas da cabeça dela. Gente, isso é culpa nossa. Nós temos que pôr esse chapéu aí e falar assim, isso é culpa do espírito que não está fazendo um serviço bem feito. Porque se a gente não levar e mostrar, é espiritismo mesmo, gente, é uma casa espírita, a que fala sobre espíritos, mostra que eles existem, mostra que eles estão entre nós e mostra que muitos de vocês os veem, os escutam e não compreendem. E nós estamos aqui para trazer essa compreensão. Isso é uma assistência que nós espíritas conseguimos dar. Os católicos não, os evangélicos não, eles falam muito de espírito também, mas não nessa capacidade que a gente pode oferecer. Então, lindo isso que o Nelson falou, e a gente tem que realmente pôr esse chapéu na nossa cabeça e falar assim, somos nós. Estamos deixando faltar auxílio, atendimento a essas pessoas que precisam, esses jovens que estão achando que estão loucos. Que é uma criança de 17 anos, gente. Então, lindo isso que você falou, me veio isso na mente aí. E realmente, gente,
Vamos ser os espíritas que nós temos que ser. Sem ficar tampando sol com peneira, sem ficar com orgulho ou mesmo com vergonha de falar do espiritismo. Exatamente. E principalmente, Daniel, quando a pessoa vai até a casa espírita, ou se abre ao diálogo espírita, mesmo sendo de outras religiões. Uma pessoa extremamente evangélica aqui, tradicional, passando por essas dificuldades espirituais que eles não entendem, quando sabe que a gente é espírita, na primeira oportunidade, quando a gente se encontra assim, só não tem outras pessoas perto, eles se abrem com a gente. Porque confia em você pela forma que você acolhe, pela forma que você respeita as pessoas. Eu já conversei com o pastor da Assembleia de Deus, para você ter ideia. Inclusive, até hoje é um pastor aposentado. Você precisa ver a cabeça do pastor com relação a essas partes espirituais. E aposentado, quer dizer, um tradicional. Ele falou assim, não, mas isso no Evangelho é muito claro. Nós não entramos nesses detalhes, mas isso é muito claro. Esse intercâmbio entre os dois mundos. Sabe, você precisa ver como que a pessoa abre o coração. Eu tenho vizinha também de outras igrejas que a gente para, às vezes, na rua, sabe, hoje eu lembrei de você, eu vi isso, isso, isso. Chico Xavier, gente, os primeiros contatos dele com o mundo espiritual, sabe o que o padre falava com ele, ué? Ele tem conhecimento disso. Então, nós, espíritas, nós temos um compromisso muito grande neste campo. Não podemos negligenciar, fazer de conta que não sabemos. E na área da ápice, onde a porta da casa está aberta a todas as pessoas, aquele que não vai em palestra, aquele que vai na casa espírita no dia da assistência social, que a maioria são de outras religiões, olha que oportunidade que temos de nos colocar à disposição para orientação. É muito importante ter esse diálogo em grupo e se colocar à disposição. Gente, se alguém tiver uma dúvida que não queira colocar aqui no grupo, eu estou à disposição, nós podemos conversar a hora que você quiser. Na próxima você chega mais cedo, se quiser depois também a gente pode conversar, mas colocar à disposição e sem imposição. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, amigos. Depois de tudo que o Nelson falou, eu acho que não tem que ficar falando mais nada que não. É só agradecer mesmo. Gratidão, Nelson, pela sua fala, pela sua presença, pelo aprendizado que você nos proporcionou hoje, tá bom? E eu vou pedir a Leila para fazer a prece final para nós. Pode ser, Leila, por gentileza? Agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade que nos foi concedida mais uma vez para alargar os nossos conhecimentos, definir as nossas prioridades reais frente ao atendimento e à promoção social dos nossos irmãos em dificuldades momentâneas. Que os ensinamentos da noite de hoje possam ser colocados em prática pelas nossas atitudes, conforme falou a Graça, principalmente no meio familiar, porque depois conseguiremos atender ao próximo, colocando à disposição, porque já temos a experiência de ter atendido o mais difícil, que de modo geral é aquele que está no nosso lar. Obrigada, Nelsinho. Obrigada, Graça, pela oportunidade. Obrigada a todos os que aqui se encontram presentes. Tenho certeza que estaremos continuando o nosso estudo para, acima de tudo, o nosso aprimoramento. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Tenhamos uma noite de muita paz, muita tranquilidade. Sejamos abençoados em todas as tarefas que realizarmos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Leila.
Então, gente, eu só tenho que agradecer, né? Muita Obrigado, gratidão. viu, Graça de estar. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Muito Nelson, obrigado. mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um bom final de semana, viu?